Bom, mas agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Nesse painel agora, a gente vai falar sobre saúde pública, que é a preocupação número 1 dos cidadãos brasileiros, de norte a sul do país. A gente vai abordar agora pontos fundamentais sobre o financiamento do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, com a participação da União, dos estados e dos municípios. Vamos falar sobre a sobrecarga nas finanças municipais, não é isso? Que, na verdade, a corda arrebenta sempre no lado mais fraco, é sempre no colo, né, do prefeito, do gestor municipal. Mas a gente vai falar também sobre a contribuição, a complexidade das emendas parlamentares, a execução e a prestação de contas dos recursos federais. Então, eu vou convidar agora ao palco Denilson Magalhães, consultor em informação e informática para a saúde. Palmas para o Denilson. Obrigado, muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Quero começar agradecendo ao presidente Fred pelo convite, para estarmos aqui falando um pouco sobre a saúde pública. Pontos importantes que preocupam muito a gente, né? E aí eu quero começar com uma pequena linha do tempo do financiamento, para a gente entender aonde foi que nós chegamos, né? O SUS, o Sistema Único de Saúde, ele surge na Constituinte de 88. E lá já está descrito que a saúde vai ser financiada pela União, pelos estados e pelos municípios. Ou seja, nós temos um financiamento tripartite previsto na Constituição brasileira. O SUS só foi regulamentado em 1990, né, 2 anos depois pela lei 8080. E em 90 também, nós tivemos a aprovação da Emenda Constitucional 29. A Emenda Constitucional 29 vinculou recursos dos estados e dos municípios para aplicar na saúde. E para a União, ela criou uma regra transitória. E a própria Emenda 29, ela prevê que a cada 5 anos nós teremos uma lei que irá regulamentar o financiamento da saúde. E aí vem a importância do nosso movimento municipalista. Vem a importância da união dos gestores municipais na APM e na Confederação Nacional de Municípios. Por quê? Nós tivemos 11 anos para conseguir aprovar a lei que regulamenta o financiamento da saúde. E nós só conseguimos aprovar porque o movimento municipalista pautou no Congresso Nacional e cobrou dos senadores a regulamentação da lei. Foi uma estratégia mesmo de Twitter, e-mail, SMS, que os gestores municipais do Brasil inteiro enviaram para todos os senadores cobrando a regulamentação, até que eles não conseguiram mais adiar a votação do projeto de lei, colocaram em votação e aprovaram. E aí nós tivemos, então, em 2012, a Lei Complementar 141, que traz uma conquista muito grande para o sistema público de saúde, em termos de financiamento, de orientação e de amparo para os nossos gestores aplicar os recursos financeiros da saúde. Mas não conseguimos estabelecer um percentual mínimo de aplicação de recursos para a União, que era a grande movimentação dos gestores municipais. Isso nós só conseguimos em 2015, com a aprovação da Emenda Constitucional 86, que colocou na Constituição a obrigação do governo federal aplicar, no mínimo, 15% da sua receita corrente líquida. Bom, e aí tivemos, então, outros desdobramentos depois, né? Portaria de Consolidação número 6, hoje é o que nos subsidia com todo o financiamento da saúde. Mais de 1.000 artigos, mais de 500 páginas. Então, para facilitar a vida da gente, aquele Ctrl+L, Ctrl+M, né? E a gente busca o que a gente quer saber do financiamento da saúde. Em 2019, começam, então, as mudanças do financiamento da atenção primária à saúde. Veio o Previne Brasil e 2024 veio o cofinanciamento do piso da atenção primária, o que tem preocupado muitos gestores, né? Porque a gente perde recurso e realmente já está em andamento, tá? O processo de avaliação. Em maio está previsto o primeiro ciclo confirmado
esta semana pelo pessoal do Ministério da Saúde o primeiro ciclo de avaliação dos nossos indicadores e nós poderemos perder recursos realmente em torno de 15%, 14% do financiamento da atenção primária à saúde. Bom, e aí, o que nós temos hoje, nós apontamos como um desequilíbrio nesse financiamento. Lá em 1990, os estados disseram, nós não conseguimos aplicar 15%. Conseguiram barganhar e ficaram em 12% de forma escalonada. Mas e por que a União aplica 15% e os municípios 15% e os estados só 12%? E aí começa a sobrecarga nos nossos municípios brasileiros. Esse é o cenário de 2024. Os estados procuram se manter próximo dos seus 12%, com algumas exceções, como o Amazonas, o Acre, né? É o Amazonas, Roraima, que aplicam um pouco mais na saúde, o Amapá, o meu estado, o Sergipe, estado de São Paulo, olha a diferença como fica. Enquanto o estado aplicou 13,82% em 2024 em saúde, a média dos municípios paulistas foi de 25,16%. Então, isso traz uma sobrecarga de investimento para as finanças municipais. Agora, quando a gente vai para o texto constitucional, o SUS ele é um direito social, um direito constitucional. Está garantido na Constituição que todo brasileiro tem direito aos serviços de saúde. E lá no artigo 30, às vezes a gente fica questionando, né, por que isso? O artigo 30, ele deixa muito claro que é competência do município prestar os serviços de saúde para a população brasileira. O detalhe sempre é o que fica entre as vírgulas, né? Com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados. Então, nós não estamos sozinhos. Quando chega um processo de judicialização, a primeira coisa que o juiz fala para o município é que o município é responsável solidário com a União. E cadê a responsabilidade solidária da União e dos Estados em nos ajudar a manter o sistema público de saúde? Olha o que diz o artigo 23, é competência comum da União, dos Estados e dos municípios assistir à saúde da população brasileira. Então, nós não estamos sozinhos. Nós precisamos o quê? Dessa união, né, dos nossos gestores municipais para cobrar mais do governo federal e do governo estadual. Artigo 95 diz que a Seguridade Social, ela será financiada pela União, Estados, municípios, e com detalhe, parágrafo 10 diz que a lei definirá as formas de transferência de recurso da União para os estados e municípios e dos estados para os seus municípios. E isso também vem na Lei Complementar 141 de 2012, né, que ela também estabelece que a cada ano a União e os estados precisam publicar os critérios de rateio dos seus recursos para o custeio das ações e serviços públicos de saúde. Esse é o mais emblemático de todos, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Todo juiz gosta muito, né? Dali ele já diz logo, município, cumpra, atenda o pedido do cidadão. Mas esquece que o SUS ele é financiado mediante políticas sociais e econômicas. Então, a gente tem que atentar para esse texto da Constituição, porque ele é que subsidia todo o nosso planejamento em saúde. Nós temos um planejamento, nós temos um orçamento que é limitado, não tem como a gente atender tudo que a justiça demanda, ou mesmo todas as necessidades do cidadão. Nós temos que organizar os nossos serviços em forma de políticas públicas. E aqui vem o texto da Lei Complementar 141, que define que a União e os Estados precisam ratear os seus recursos para custear as ações e serviços públicos de saúde. Então, o Previne Brasil foi uma invenção? Não, foi uma conquista. O novo critério agora de financiamento da atenção primária é uma invenção do governo federal? Não, foi uma conquista do movimento municipalista. Porque nós brigamos para colocar no texto da lei como é que a União ia fazer o dinheiro chegar no município. Simplesmente ao cumprimento da lei, os novos critérios, então, de rateio dos recursos da União
com os municípios. E a gente precisa pedir isso também para o Estado. Eu sei que aqui o Estado de São Paulo está inovando, o governo do Estado já criou um financiamento para atenção primária, criou uma tabela também complementar para ajudar os nossos municípios no financiamento da saúde. Mas o modelo federal, então, ele se desenha dessa forma. Um modelo que a gente chama de indutivo e punitivo. Um modelo de pulverização dos seus recursos em programas. Ou a gente adere aos programas, ou a gente não tem recurso federal. E isso se torna uma injustiça, porque se o município cria um programa próprio, cria uma política própria, que dê certo, que funcione, ele não tem ajuda da União para custear a sua saúde. Ele só tem se ele aderir aos programas federais. Então, ele acaba sendo um modelo indutivo e punitivo. Por quê? Se a gente também não cumprir os critérios, né, eu fico condicionado a programas, estratégias, políticas e redes que o Ministério da Saúde cria, eu preciso fazer adesão, me sujeitar às regras, implantar equipe mínima, concordar com subfinanciamento, porque todos os programas são subfinanciados e o Ministério justifica que ele dá um incentivo, o restante a gente tem que custear. Então, a gente concorda com o subfinanciamento, é obrigado a alimentar sistema de informação, apresentar resultado e, se a gente não conseguir, a gente tem um recurso suspenso. E a metodologia agora da atenção primária também é punitiva, porque se a gente não cumprir os indicadores, a gente vai perder recurso. Então, a gente questiona esse modelo de financiamento porque nós não temos outra alternativa. Ou a gente se sujeita aos programas federais ou não tem financiamento federal. E o que poderia ser o nosso socorro? As emendas parlamentares, no ano passado, elas também foram carimbadas, com programas federais e com uma execução mais complexa. Financiamento da atenção primária, nós temos aí 3 momentos importantes. Antes de 2019, vivemos 23 anos de PAB fixo e variável. De 29 a 24, Previne Brasil, que não foi operacionalizado por conta da pandemia. E 2024, então, começa o novo modelo do financiamento da atenção primária com a portaria 3493. Esse modelo, ele traz dimensões que a gente precisa observar, componentes de financiamento, aumenta o número de componentes de financiamento e nos exige resultado para manter esse financiamento da atenção primária. Então, é um modelo que nos preocupa bastante, porque nós temos a responsabilidade de entregar 15 indicadores de saúde, mesmo sem informatização de todas as nossas equipes, sem prontuário funcionando, mas nós temos essa responsabilidade de entregar agora em maio, resultado em 15 indicadores de saúde. E olha só o que isso vem acarretando já sobre os municípios. No período de 20 a 24, foram aplicados só na atenção primária à saúde, 668 bilhões de reais. Desse montante, mais de 400 bilhões foram recursos municipais, ou seja, nós já financiamos quase que 70% da atenção primária com recurso municipal. Esse é o resultado desse modelo de financiamento que nós estamos vivendo no SUS. A responsabilidade foi passada para nós, mas o recurso não chegou. Nós temos que assumir com recurso próprio, e é o que nós estamos fazendo. Então, recursos federais e estaduais são insuficientes para a atenção primária. É incrível que a atenção primária, todos os estudos mostram que ela resolve até 84% de todos os problemas de saúde da população. Por que a gente não aplica mais, então, em atenção primária? Mas a gente vê o governo indo na contramão disso, Agora tem especialistas. Nós vamos investir de novo na atenção especializada, naqueles que cuidam do doente. E a gente esquece que o nosso sistema é sistema único de saúde, não é de doença. Então, o que nós temos que trabalhar? Prevenção e qualidade de vida. Prevenção de doenças e qualidade de vida da população. Mas o governo continua na contramão, do que já está provado cientificamente, que a atenção primária funciona e resolve o problema de saúde da população. Resultado disso, 2025,
tivemos 131 bilhões de reais transferidos para os municípios. Parece muito dinheiro, né? Agora, só voltar aqui com um detalhe, né? 46,4% ainda é o maior volume, foi para atenção especializada. 41,8% para atenção básica. Só para os municípios de São Paulo, 17,5 bi foram transferidos em 2025. E a gente observa um detalhe, lá na transferência geral também, né? A partir de maio, a gente começa a ver picos de transferência de recursos. Sabe o que isso representa? Emendas parlamentares, tá? Então, isso é a liberação das emendas parlamentares que trazem esse pico na transferência dos recursos para os nossos municípios. Só de São Paulo, 55,6% veio para atenção especializada, que vai para os municípios maiores, vai para o Estado. Os menores que não fazem serviços especializados não recebem recurso de atenção especializada. Resultado disso, 26 bilhões de reais, o saldo nas contas da saúde na competência de dezembro de 2025. Quando a gente olha para cá, a gente vê, né, estávamos lutando para acabar com aquelas contas antigas e a gente vê uma nova leva de contas bancárias aparecendo. 34,2% das novas contas bancárias do ano passado são de emendas parlamentares que, por decisão do STF, elas também são transferidas agora com conta específica para cada emenda. Previsão de 70 mil novas contas bancárias por ano para a gente operacionalizar as emendas parlamentares. E aqui o resultado, né? Do saldo em conta, 41,6%, custeio, 28,2% do saldo em conta são recursos de emendas parlamentares. Às vezes eu fico preocupado e fico pensando, por que a gente fica com recurso de custeio em conta? Estamos guardando para aplicar em algum momento específico ou os nossos gestores têm dificuldade de aplicar os recursos federais? Porque o custeio é no dia a dia, são as nossas despesas que nós precisamos aplicar o recurso, né? Só no estado de São Paulo, saldo em conta em dezembro de 2025, quase 4 bilhões de reais nas contas municipais. E aí, quando a gente vem para cá, olha só, custeio aumenta mais ainda, 55,2% de todos esses 4 bilhões são de custeio. 21,6% de investimento e 17,4% emendas parlamentares. Executamos mais emendas e guardamos o custeio? Talvez, né? Precisamos avaliar bem o que está acontecendo. A execução financeira tem dificuldade? Não precisamos ter, porque a Lei Complementar 141 é o que nos garante a execução dos recursos federais. Artigos 2º, 3º e 4º, principalmente da Lei Complementar 141. Artigo 2º, ele é muito claro. Nós não podemos aplicar os recursos em nenhuma ação ou serviço que não estejam previstos no nosso planejamento ou na nossa programação anual. E o artigo 3º, ele descreve o que são despesas em saúde. O artigo 4º descreve o que não são consideradas despesas em saúde. Então, a gente não precisa ter medo de aplicar o recurso federal. Preciso de mais detalhes, portaria de consolidação número 6. Lá a gente encontra a execução financeira de cada programa. O que a gente recebe de cada programa e como é que a gente deve gastar. Nossos instrumentos de planejamento. Se eu preciso ter plano e programação anual, eu tenho que gastar de acordo com o meu instrumento de planejamento. E algum normativo específico de recursos específicos que a gente recebe, tá? A gente precisa observar. Prestação de contas de GSUS e CIOPS. Nós não podemos deixar de informar, obrigatoriamente, tá? E aí, a gente tem que ter cuidado para não entrar nessa paranoia, né? Da síndrome de Barnot, né? O que é isso? Uma síndrome que surgiu por conta do estresse.
do acúmulo de responsabilidade. E, às vezes, nós já estamos nesse ponto, né, de entrar em paranoia. É tanta demanda, é tanta regra, é tanta norma, o que é que eu faço? Eu preciso trabalhar, então, com o quê? Planejamento. Não tem como fazer saúde se não for com planejamento. Não temos como fugir disso, até porque o planejamento na saúde, ele não é discricionário, ele é uma obrigação legal. Ele vem desde lá da 8080, dizendo que nós somos obrigados a elaborar um plano e uma programação. Ele vem na 8142, dizendo que para eu receber recurso federal, eu preciso ter plano de saúde, então preciso ter o meu planejamento. E na Lei Complementar 141 de 2012, reforça tudo isso. Tem que ter o planejamento, tem que ser integrado com a LOA, com a LDO, tenho que ter o meu plano de 4 anos, eu tenho que ter a minha programação anual. Então, na saúde, nós não temos como fugir disso. E agora, 2026, é o nosso primeiro ano do planejamento que vocês elaboraram, né? Para quem está na primeira gestão, agora que vocês começam a executar o planejamento de vocês. Então, preciso observar o que foi planejado, preciso observar quais os compromissos de governo, o que o prefeito assumiu de compromisso com a população, porque agora começa a execução do planejamento de vocês e vai até 2029. E a programação anual de saúde, super importante, para poder definir as nossas metas anuais, né, para a gente executar durante o ano de 2026. E aí vem um tema bem legal, né, que a gente acha que fala em seguida, né, captação de recursos. Um tema que sofreu, né, um crescimento enorme nos últimos anos, e todo mundo quer captar recursos. É muito bom, dá resultado. Tenho experiências no meu estado do Amapá. Nós passamos a crise econômica de 2015, sem recurso, a gente não tinha recurso para reformar uma praça. Gente, capital de estado, não tinha 130 mil para reformar uma praça. E aí nós partimos para a captação de recursos. Nós, com 1 ano e meio, conseguimos R$500 milhão federais. Com mais 4 anos de gestão, que aí o prefeito conseguiu se reeleger, entregamos o município, com todas as obras que nós conseguimos executar, entregamos com R$1,2 bilhão captados em recursos federais. Isso tudo é estratégia mesmo. A captação de recursos, ela tem que estar dentro do planejamento estratégico do município. Mas ela não é feita de qualquer forma. Ela precisa ser estruturada, organizada, definir padrões, estar aliançada nos instrumentos de planejamento, no plano de governo, para poder cumprir os compromissos que o gestor fez com a população, elencar as necessidades e definir as prioridades. Quando nós resolvemos trabalhar a captação de recursos, nós fizemos exatamente isso. Qual é a primeira prioridade? É um hospital? Prioridade 1. Qual é a segunda prioridade? E nós fizemos isso para todas as áreas, saúde, educação, transporte, trânsito, mobilidade, fizemos para tudo. E nós conseguimos captar recursos. E não é simplesmente captar recursos. Depende muito da força política da bancada. No ano passado, o município com o maior per capita populacional e emendas parlamentares é do meu estado, município de Amapá, 8 mil habitantes. Tem o maior per capita de emendas parlamentares captadas. Isso mostra o quê? A articulação política do gestor municipal e da bancada federal lá em Brasília. Emendas parlamentares, solução ou problema? O que vocês acham? Solução? Sim. Pode virar problema? Pode. Depende de como a gente vai executar, né? Emendas parlamentares, então, a gente tem como, e eu sempre digo isso, é um socorro para a gente. Mas a gente tem que ter cuidado no uso dessas emendas, tá? Temos 2 modalidades, individuais e coletivas.
Dentro das individuais, nós temos mais duas modalidades de transferência. Transferência especial, que ficou conhecida como emenda PIX, dinheiro na conta, e as de transferências com objetos já específicos. Dentro das coletivas, nós temos as de bancada e a de comissão. Diferença entre elas. Individuais e de bancada são de orçamento impositivo. A União é obrigada a executar. 2% da receita corrente líquida da União em emendas individuais e 1% da receita corrente líquida em emendas de bancada. Emendas de comissão, discricionárias. Depende da articulação política e da disponibilidade orçamentária do governo federal. Ela sendo impositiva, então, sendo de execução obrigatória, o governo é obrigado a transferir para a gente? Em parte. Se tiver contingenciamento no orçamento federal ou impedimento técnico, não é obrigado a transferir. Tá? Para onde elas vão? Custeio e investimento da saúde. Né? O detalhe das emendas parlamentares é que ela aumenta as desigualdades regionais. Ela fomenta a iniquidade na alocação de recursos financeiros e ela traz incertezas no financiamento da saúde. Imagina agora que a gente pode pagar pessoal. Você troca o seu orçamento próprio por um recurso de emenda parlamentar e consegue pagar a sua folha. Ano que vem você tem esse recurso? Você não sabe. Então a gente tem que ter muito cuidado quando for fazer esse tipo de uso do recurso. A gente custear demandas permanentes com recurso temporário. Nós temos que pensar muito bem no nosso planejamento isso. Até quando eu consigo custear a folha? 6 meses? Então, daqui a 6 meses, eu tenho que voltar com o meu recurso próprio para custear a folha. Tá? Então, a gente precisa pensar muito bem sobre isso. Fomenta a desigualdade, iniquidade, porque depende da força política do gestor municipal. Se ele tem a bancada do lado dele, ele recebe emendas. Se ele não tem, ele não recebe nada. E nós temos mapeado anualmente isso, e tem municípios no Brasil que não conseguem captar 1 centavo de emenda. E tem municípios que conseguem um volume muito grande de emendas. Imagina um município com 2.800 habitantes e 50 milhões de reais em emendas para ele executar. Está nadando no dinheiro. 2.800 habitantes. Bom, as emendas têm um amparo legal, tem todo um arcabouço constitucional e legal, está previsto lá no artigo 66 e 166A da Constituição. E todo ano o Ministério da Saúde, especificamente, publica uma cartilha. Já publicou, inclusive, a de 2026, vocês podem acessar e fazer o download dela aqui, no QR Code. E todo ano, então, o governo federal diz como nós poderemos aplicar os recursos das emendas parlamentares. Em que nós poderemos aplicar? Né? Esse é o papel do governo federal. E aí vem, então, a contribuição dessas emendas. Em 2023, dezembro de 23, foram liberadas 13,3 bilhões de reais em emendas só para os municípios brasileiros. 49% custeio da atenção especializada e 49,6% custeio da atenção primária. 0,5% foram para programas. Investimento, 12,5%. Custeio, 87,5%. O que está acontecendo? As emendas estão substituindo o financiamento da saúde, o custeio da saúde. Estão contribuindo muito para o custeio, mas estão substituindo recursos permanentes de custeio da saúde. 88% das emendas foram para os nossos municípios, transferidas para os municípios. Então, a gente está conseguindo captar muito, né? Muito recurso das emendas estão chegando nos nossos municípios. E aí, a gente tem que ter cuidado, porque este senhor, ele virou o caça-bruxa das emendas parlamentares, né? E está acompanhando de perto a execução das emendas e determinou ao TCU que fiscalize a execução. E desde novembro do ano passado, o TCU está na rua, fiscalizando a execução das emendas parlamentares. Então, a gente precisa seguir o quê? Plano de trabalho. A gente precisa, tudo começa onde? Lá no plano de trabalho. Eu vou cadastrar a emenda, eu preciso cadastrar aquilo que eu realmente preciso.
é minha necessidade ou cadastro para executar aquela emenda. O que aconteceu ao final do ano? Quando começaram a liberar as emendas, os municípios começaram a procurar a gente e dizer, olha, eu cadastrei um plano, mas não é aquilo que eu quero executar, como é que eu faço? Cadastrei às pressas, e agora, como é que eu mudo? Não mudo. E na própria nota que o Ministério publicou, ele disse que não muda o plano de trabalho, não existe amparo legal para mudar o plano de trabalho. E deixou para que os municípios resolvam, disse mais na nota, né? Nós não vamos fazer nenhuma ação que interfira na autonomia do ente local, respeitando o que está na legislação. E aí muita gente entendeu o seguinte, posso levar no Conselho Municipal de Saúde e repactuar o meu plano e executar a minha emenda. Vamos. Não sei se o TCU vai entender dessa forma, tá? Porque na nota está escrito que não há amparo legal para a mudança do plano de trabalho. Então, o que eu aconselho? Muita atenção na hora de cadastrar. Cadastre aquilo que é a sua necessidade. Confesso para vocês que quando eu organizei o plano de captação de recursos do município de Macapá, eu devolvi emenda. Devolvi emenda. Porque o parlamentar queria dar uma creche num local onde não precisava de creche. E ele não abria mão, tem que ser naquele local. Não vai, nós não queremos. Então está aqui sua emenda de volta. Eu vou pegar só porque é uma oportunidade? É um recurso que está chegando? Eu vou ser obrigado a construir, entregar e atender a população com aquele equipamento. E aí eu preciso de professores, eu preciso de alimentação, eu preciso de toda uma estrutura para manter uma unidade que eu não tenho necessidade. Então, observem isso no planejamento de vocês, tá? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês, cumprindo o meu tempo aqui. Agradeço a oportunidade, fico à disposição de vocês, se tiver algum questionamento, alguma pergunta, eu fico aqui até mais tarde um pouquinho, que eu já pego o voo às 19h. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada pela aula, Denilson.